Hoje eu vou falar sobre Júlia Lívia Drusila, a garota que com apenas 17 anos viu a sua vida virar de cabeça para baixo e se tornou a primeira imperatriz de Roma. Júlia Lívia Drusila pertenceu à importante dinastia claudiana, filha de Marco Lívio Druso e esposa de Tibério Cláudio Nero. Não é o Nero que achou que estava no BBB e pôs fogo no parquinho. Antes de falarmos sobre a Lívia, é importante falar sobre um evento que influenciou bastante os próximos acontecimentos. Eu estou falando do assassinato de Júlio César, que ocasionou a Batalha de Filipe. Essa batalha ocorreu no ano de 42 a.C. e foi protagonizada de um lado por Brutus e Cássius, seus assassinos, e do outro por Otaviano, sobrinho de Júlio César, e por Marco Antônio, inclusive os melhores amigos, o terceirão pra vida. Bom, agora vocês devem estar se perguntando o que é que a Lívia tem a ver com isso? Ela estava lá no meio da guerra batalhando? Não, claro que não. Acontece que o pai e o marido dela ficaram do lado do Cássius e do Brutus. E como a gente já sabe, eles perderam a guerra. E como as famílias que ficaram do lado deles ficaram muito desmoralizadas, o pai dela acabou cometendo suicídio. Ficou pesado. Lembrando que a Lívia não tinha a menor obrigação de ir junto. Isso acontecia por quê? Porque mesmo depois de casadas, as mulheres elas ainda eram dependentes da autoridade dos seus pais. Isso acontecia porque muitos paterfamílias não queriam abrir mão do seu patrimônio e do seu nome. Por isso, a partir do momento que o pai da Lívia cometeu suicídio, ela não era mais obrigada a continuar casada com Tibério. Mesmo assim, ela continuou e foi com ele junto para o exílio. Inclusive, essa atitude foi muito elogiada posteriormente. Agora vamos para outro personagem importante nessa história, Otaviano. Ainda que ele fosse sobrinho neto de Júlio César e que esse laço lhe tenha aberto muitas portas, ele ainda fazia parte da classe média. Por isso, ele ambicionava um casamento mais vantajoso. Lembrando que ele já era casado com Escribônia. Mas como esse casamento fazia parte de um acordo com o renegado Sexto Pompeu, sim, o filho do famoso Pompeu da Guerra Civil com Júlio César, ele resolveu se divorciar. No ano de 34 a.C., Lívia, seu marido e seu filho, ainda criança, que também se chamava Tibério, voltaram para Roma. Só que, como eles ficaram do lado perdedor do Cássius e do Brutus, eles perderam 25% do seu patrimônio. Além disso, eles estavam completamente desmoralizados. Pois é, e essa era a hora da Lívia pular no barco. E ela pulou, porque tempos depois ela foi morar com Otaviano. Calma, porque nesse meio tempo existem várias histórias, várias versões, e nós não sabemos exatamente qual é a correta. Existem duas versões diferentes contadas pelos fofoqueiros de Roma, Tácito e Suetônio. Aliás, todas as fofocas da Roma antiga que a gente sabe foram eles que contaram. Segundo Tácito, Otaviano simplesmente se encantou pela beleza de Lívia e a roubou de seu marido. Já Suetônio conta uma história diferente. Ele teria encontrado cartas de Marco Antônio que insinuavam que em um jantar, Otaviano teria seduzido a esposa de um dos convidados. E a esposa era Lívia. Babado. Bom, independente da real versão, eles não tinham como recusar a proposta porque o Augusto, que naquela época ainda era Otaviano, estava ganhando cada vez mais popularidade na sociedade romana. Inclusive, o ato de que o Tibério, o marido da Lívia no caso, teria substituído o seu pai na cerimônia, concedendo a sua mão. Olha que evoluídos! Mas houve um fato muito importante, a Batalha do Ácio, que fez com que Otaviano vencesse Marco Antônio na Guerra Civil e, consequentemente, se tornou o primeiro imperador de Roma e Lívia a primeira imperatriz.
É interessante observar como foi a vida da Lívia como imperatriz. Em algum momento do início do reinado de Augusto, os ilhéus de Samos escreveram para o imperador pedindo sua independência do controle imperial. Augusto recusou no início, chegou até a escrever uma carta em resposta. Abre aspas. Minhas intenções para com vocês são boas, que eu gostaria de fazer um favor à minha esposa, que é ativamente a seu favor, mas não a ponto de ir contra os meus costumes. Fecha aspas. Depois que o grupo de viagem de Augusto passou 2 invernos em Samos, entre 21 e 19 a.C., Lívia conseguiu convencê-lo e ele lhes concedeu independência. Na época do Império do Augusto, ele levava a Lívia nas viagens, enfim. E os romanos não gostavam muito dessa história, porque para eles, as esposas acompanhando os maridos nas viagens, isso era terrível, elas tinham que ficar em casa, tomando conta de tudo. Mas o Augusto queria projetar a imagem da Lívia internacionalmente. Inclusive, houve um episódio em que ele descobriu uma conspiração e iria condenar os culpados à morte. E Lívia interveio. Interveio ou interviu? Abre aspas. A espada não pode absolutamente alcançar tudo para você, pois o povo não se sente mais atraído por alguém por causa do medo da vingança. Portanto, preste atenção, meu querido, e tome outra atitude. É impossível um homem conduzir uma cidade da democracia para a monarquia e fazer a mudança sem derramamento de sangue. Mas se você mantiver sua antiga política, pensarão que você fez essas coisas desagradáveis deliberadamente. Fecha aspas. Lívia não foi considerada a fada sensata do Lácio por muito tempo. À medida que os anos se passavam, cada vez mais se especulava sobre a sucessão do trono. Os candidatos principais eram 3. Marcelo, sobrinho de Augusto e fruto de casamento de sua irmã Otávia com Marco Antônio, seu melhor amigo. Tibério, primogênito de Lívia, que não estava muito afim, queria viver sua vida, sua história. E Druso, também filho de Lívia, que tinha muita popularidade. Ambos eram frutos do seu casamento com Tibério, Nero. Não Nero que colocou fogo em Roma. Enfim. A balança estava pendendo para o Marcelo, só que ele morreu por causas misteriosas aos 19 anos e dizem que foi envenenamento. Todos ficaram extremamente chocados, devastados. Quer dizer, quase todos, dizem. Na pintura chamada Virgílio lendo a Eneida para Lívia, Otávia ficou desmaiada. Depois de Virgílio ler o trecho que ele babou, fala maravilhas de Marcelo. E como vocês podem perceber, Lívia fez a egípcia. Ou seja, de fada sensata passou para a fada do deboche. Os acontecimentos do Império não pararam por aí. Druso, o filho mais novo de Júlia, com Tibério, seu primeiro casamento, faleceu em uma das campanhas na Germânia e só sobrou Tibério para assumir o trono. Exatamente, o Tibério, um cara que não queria de jeito nenhum. Mas no ano de 14 d.C., Augusto faleceu aos 75 anos, de causas naturais. Ele teria deixado
2/3 de sua fortuna para seu enteado, Tibério, e 1/3 para Lívia. Para a sociedade daquela época, aquela era uma quantia muito grande. Vale lembrar que as mulheres eram submetidas a limites rígidos quanto aos montantes que podiam herdar. De acordo com a lei Volcônia, as mulheres estavam proibidas de receber heranças de pessoas que tivessem a fortuna estimada em mais de 100.000 asses. Mas, graças a uma concessão do Senado, Lívia teve direito a receber a fortuna, se tornando uma das mulheres mais ricas de Roma. Eu sou rica! Eu sou super curiosíssima! Aliás, ela não foi herdeira apenas de Augusto. Uma grande amiga, a rainha Salomé da Judéia, deixou para a imperatriz os territórios de Jâmina e Fassales. Lívia se tornou a primeira imperatriz viúva da história de Roma. E como isso era um fato inédito, ninguém sabia direito o que fazer com ela. Augusto, no seu testamento, disse que queria que ela fosse chamada de Júlia Augusta, ou seja, praticamente a sua versão feminina. Chique, né? Além disso, ela se tornou sacerdotisa do seu culto, porque depois de morto, Augusto foi consagrado como um deus. O Império de Tibério foi marcado pela sua relevância, não sei o que estou dizendo, são os historiadores, e pelas tensões, tanto entre Tibério e o Senado, quanto pelas tensões familiares. Isso acontecia porque a Lívia, mãe dele, tinha mais influência na sociedade, na política, do que o próprio imperador. Diziam, inclusive, que ela fazia o seu próprio salutátil. Para quem não sabe o que é salutátil, se lembrar do primeiro filme do Poderoso Chefão, que o pessoal fazia uma fila na frente do escritório para pedir favores, dinheiro, enfim. Só faltou ela pleníssima acariciando um gato. A Lívia tinha tantos privilégios que ela recebia as suas próprias correspondências. Isso naquela época era algo extraordinário, inclusive não era tão bem visto, porque imagina, uma mulher recebendo suas próprias cartas, emprestando dinheiro, que horror, por isso que Roma não vai pra frente. Bom, mas isso teria causado ainda mais tensões entre ela e Tibério, o seu filho. Só que a cereja do bolo foi quando ela foi nomeada pelo Senado de Mater Patriae, em português, a mãe da pátria, enquanto Tibério foi chamado de filho da Júlia. O filho da Júlia ficou com raiva, ficou nervoso. Bom, mas na verdade é que a relação dos dois foi feita de altos e baixos, até o dia da sua morte, em 29 depois de Cristo. Dizem que ela teria ficado muito doente no ano 22 depois de Cristo, e que Tibério correu para visitá-la como bom filho que era. Fato que não se repetiu 7 anos depois. Bom, uma curiosidade bizarra é que, de acordo com Suetônio, o fofoqueiro de Roma, no dia do velório da Lívia, o seu bisneto, Caio, mais conhecido por nós como Calígula, ele esperou até o fim que o filho da Júlia aparecesse. E o corpo dela só foi sepultado porque já estava em estado de decomposição e ninguém mais estava aguentando o cheiro. Seu casamento com Augusto durou mais de 50 anos. De acordo com historiadores que escrevem sobre a dinastia Júlio-Claudiana, Lívia foi a mulher que ele amou verdadeiramente até sua morte. Embora ambos tivessem produzido filhos com parceiros anteriores, sua união permanecia infrutífera e ter um filho de Lívia era o maior desejo do imperador. Ela foi a primeira imperatriz, a primeira Augusta e a primeira Mater Patriae. Ela influenciou várias mulheres de sua dinastia. Ela se mostrou influente por estar em posições que eram exclusivas aos homens daquela época. Bom, mulheres de Roma, fica por aqui. O que vocês acharam?
Bom, claro que isso que eu falei não foi tudo que aconteceu na vida dela, eu só peguei os principais eventos. Tem muito mais no livro As Primeiras Damas de Roma, As Mulheres por Trás dos Césares, a Annelise. Enfim, vai ficar aí na tela. Até a próxima. Tchau!